A paz do Senhor Jesus, irmãos, seguindo firme na nossa escola bíblica dominical, aprendendo sobre seitas e heresias. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, como nós cremos na palavra, o que representa a palavra para nós e vamos ver o que alguns grupos pensam acerca da Bíblia. Quando falamos da palavra, evidentemente estamos falando da Bíblia. Então nós vamos ver hoje o que é a Bíblia para nós, como nós devemos crer na Bíblia. Antes de mais nada, claro, vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele venha nos trazer esclarecimentos, que Ele nos livre de todo erro, de todo engano, porque nós cremos que Ele assim o fará. Pai querido, nós te agradecemos por este momento. Somos gratos a Ti, Senhor, por podermos estar diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor revele a Tua palavra a nós. Como nós já vimos na aula anterior, o Senhor disse, Jesus, que o Teu Espírito Santo, que viria da parte do Pai, nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. É o que nós te pedimos hoje, Senhor, que o Senhor nos guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Que bom que você está aí, que bom que você separou esse tempo para estudar a palavra de Deus. Na nossa apostila, e hoje é a página 7, nós vamos começar a ver sobre a palavra de Deus, não é? Muito bem. O que nós temos aqui? Bom, quando nós falamos de palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Nós já estudamos sobre a palavra de Deus, não é verdade? Sabemos que ela tem 66 livros, né? 39 livros, né? No Velho Testamento, né? E nós vimos que a Bíblia foi escrita ao longo dos anos, um período de 6.000 anos, de 4.000 anos, né, que ela foi escrita, e faz 6.000 anos que ela foi escrita. E nós vimos a harmonia que existe na palavra de Deus, porque a palavra não se contradiz. A Bíblia explica a própria Bíblia, certo? E nós vamos ver que para alguns grupos a Bíblia não é a autoridade final. Para nós ela é. Para nós a Bíblia é a autoridade final sobre todos os assuntos. Mas para alguns grupos, para algumas pessoas, a Bíblia ela é mais um livro. É um bom livro para ser lido. É assim que muitos veem a palavra, a Bíblia na verdade, né? Para alguns, a Bíblia é mais um bom livro que foi escrito. E nós vamos começar hoje, então, por aqui, olha. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso, como eu disse, para nós, lembra? Essa primeira parte aqui é como nós cremos, no que nós cremos. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita. Lembrando que ela foi escrita basicamente em duas línguas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas passagens do Velho Testamento são passagens escritas na língua aramaica, mas a grande maioria, foi em hebraico. Depois houveram as traduções, certo? Da Bíblia. Houve a tradução chamada de Septuaginta, que foi a tradução do Velho Testamento para o grego, né? Aí depois tivemos a Septuaginta, tá bom? E assim, a Vulgata Latina, e por fim, todas as línguas, ou melhor, né? Muitas línguas, nem todas ainda, muitas línguas receberam a Bíblia na sua no seu vocabulário, né? Nós, por exemplo, brasileiros, temos hoje aí, meu Deus do céu, meu irmão, o que tem de traduções da Bíblia esparramada hoje é uma loucura.
E cuidado com isso também, viu? Você tem que pegar Bíblias que trazem o texto fiel ao original, ou aos originais, tanto do hebraico como do grego. Porque tem muitas traduções da Bíblia hoje que às vezes até tiram um pouco o sentido daquilo que está no original. Pra você ter uma ideia, tem uma Bíblia, eu não me lembro a tradução dela agora, que faz muito tempo que eu vi, eu tenho várias Bíblias, eu tenho mais de 20 Bíblias. Eu tenho muitas Bíblias aqui, tá? Tenho na linguagem contemporânea, tenho a Bíblia de Jerusalém, tenho a Bíblia hebraica, eu tenho muitas Bíblias aqui, mas eu me lembro que tem uma, e essa não está comigo, eu não tenho ela, que ela traduz o texto de Paulo, quando Paulo fala do espinho na carne, ao invés de trazer assim, e foi-me posto um espinho na carne, a tradução está, e foi-me posto uma enfermidade na carne. Isso não é tradução, isso é interpretação. Porque a palavra grega usada ali é espinho mesmo. Aquela pequena farpa pontiaguda que quando entra na pele da gente dói uma barbaridade, não é? Então, existe essa tradução. Então você precisa tomar cuidado quando for adquirir uma Bíblia para ver se ela tem realmente, se ela é fiel, tá, àquilo que realmente está na língua grega e nos originais, né? Nos manuscritos. Oh, saiu. Bom, então para nós, esse livro, hoje não tem mais tamanho, eu ia dizer assim, esse livro de capa preta, também não é mais, né? Tem capa preta, tem capa vermelha, tem capa rosa, tem Bíblia do pastor, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia do vovô, tem Bíblia do papai, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia de profecia, meu irmão. A Babilônia tá rodando, viu? O comércio tá ficando difícil. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado. Feitas estas ressalvas, vamos em frente. Então, seja no smartphone que você tem, eu ia dizer, né, a capa preta. Na verdade, você tem aí no seu smartphone. Eu gosto do papel. Eu gosto de uma Bíblia de papel, mas temos que estar atualizados, não é verdade? Bom, a Bíblia, então, para nós, querido, é a palavra de Deus. O que nela está escrito, nós cremos que foi inspirado por Deus, tá? Nós vamos ver isso aqui, ó, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quero repetir o que eu tenho dito para você reiteradas vezes, que nós estamos fazendo um estudo simplificado, tá? Para que você possa conhecer as Escrituras. É um estudo simplificado, não é exaustivo. Eu disse na aula anterior, procure estudar. Procure um bom livro que fale sobre seitas e heresias. Eu vou indicar um para você, aliás, na próxima aula eu vou deixar uma indicação para você aqui, tá bom? Segundo Timóteo, o capítulo é o 3, versículo é o versículo 16. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Na segunda carta de Pedro ainda, vem comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, o capítulo é o 1, o versículo também 21, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim. Vamos ler o 20 e 21, desculpa, coloca aí, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, o que é para nós sabermos? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, as pessoas que falaram, que escreveram a Bíblia,
não foi por aquilo que elas quiseram escrever. Porque a profecia, o versículo 21, nunca foi produzida por vontade de homem algum, olha aí, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, falaram e escreveram, porque esses livros foram escritos por homens. É aí que algumas coisas pegam. Muitas vezes, as pessoas dizem assim: mas como é que eu posso crer na Bíblia? Ela foi escrita por homens. Aí aqueles que já ouviram sabem o que eu costumo dizer sobre isso, né? Mas é claro que foi escrita por homens. Afinal de contas, ela foi escrita para os homens lerem. Os animais não leem a Bíblia. Embora, olha aqui, ó, muito embora, uma jumenta falou um dia. Eu não duvido, hein? Né, que algum animal possa ler a Bíblia, não. Porque uma jumenta uma vez falou, quando o profeta Balaão estava querendo fazer umas besteiras lá, querendo amaldiçoar o povo de Israel, e ele passando por um lugar, a jumenta estreitou a perna dele na parede lá dos matos, e ele começou a espancar a jumenta, e a jumenta falou para ele: "Oh, meu!" né? Não vou imitar jumento mais não, que não deu certo. "Ô, meu, por que você está me batendo? Você não está vendo o anjo aí na nossa frente, não?" Eu não sei aqui quem é mais jumento, viu? Se era o profeta ou se era o animal. Pois é. Então as pessoas têm este argumento, meu amado, de que a Bíblia não tem valor, de que a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. E hoje em dia, preste atenção nisso, meu querido, tem grupos, tem pessoas dizendo que muitas coisas na Bíblia foram adulteradas. Eu fiquei estarrecido com um vídeo que me chegou às mãos recentemente de um pastor de uma igreja muito conhecida ali na Barra Funda. É uma igreja muito conceituada. O pastor dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Porque tem coisas na Bíblia que não dá mais para serem vividas. É fato, é verdade, que algumas coisas que estão na Bíblia foram para um tempo determinado. Foram para um grupo, foram para situações específicas. Nós já falamos disso aqui. Hoje em dia, o homem não precisa mais oferecer sacrifícios. Antigamente os animais eram sacrifícios. Deus havia mandado oferecer sacrifícios. Hoje não mais. Mas princípios e valores de Deus, meus amados, eles são eternos. Eu não vou colocar aqui quem foi porque eu não quero expor, tá? O meu papel não é esse. Mas cuidado com o que você tem ouvido em relação à palavra de Deus. Há pessoas que já não creem mais nesse livro. Tem gente dizendo já que, como eu disse há pouco, ela foi escrita por homens. Claro, pois homens lerão. Era para homens lerem a Bíblia. Então homens escreveram. Mas como foi? Inspirados. Quando nós estudamos sobre a Bíblia, sobre a palavra, o que nós aprendemos? Vamos lembrar algumas coisas, queridos, tá? Que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos uma harmonia. Nós vemos que a Bíblia não se contradiz. Nós vemos que as pessoas escreveram, como eu disse há pouco, ela foi escrita num período de 4.000 anos. Tá? O período, juntando desde o primeiro livro até o último, que foi Apocalipse, foi um período de 4.000 anos. E não há contradição entre eles, os livros. Tá bom? Outra coisa, você olha para o mundo, para aquilo que está escrito na palavra,
e nós vemos as coisas acontecendo verdadeiramente. E mais do que isso, a tua vida, você que crê nesse livro, você que crê que esse livro é a palavra de Deus, você sabe o quanto ele tem mudado a tua vida. Verdade ou não é? Esse livro tem mudado a tua vida. Esse livro muda vidas, porque ele é viva. Esse livro é um livro vivo. Por quê? Porque ele tem o sopro de Deus. Quando fala que foi inspirado, ela tem o hálito, ela tem o sopro de Deus. Por isso que os homens não falaram, não escreveram aquilo que eles quiseram escrever. Deus fala em Jeremias, meu amado, que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ah, pastor, mas que certeza eu posso ter de que as pessoas não adulteraram a Bíblia? A certeza? Jeremias 1,12, que o Senhor fala que ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Deus jamais permitiria isso. Tá? Bom, outra coisa aqui, olha, a palavra, o item 3, ela é eterna. Ela não muda, querido. Vamos ler esse texto? Isaías capítulo 40, e eu quero explicar algo para você. Isaías capítulo 40, é o versículo 8, tá? Diz assim: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas. Desculpa. Esse é o 7, vamos ler o 7 e o 8. Vamos voltar, vamos ler o 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, agora é o 8, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Existem outros versículos, como eu disse para você, querido. Por exemplo, o Salmo fala: para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Tá? E muitas outras passagens. Então, a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Há pouco eu disse que uma pessoa, um pastor muito conceituado, muito mesmo, disse que nós temos que atualizar a Bíblia, porque tem coisas que não dá mais para praticar hoje. Eu já disse que isso é verdade em relação a algumas coisas, com relação a algumas práticas de lei, cerimoniais, isso é verdade. Quando fala aqui que a palavra do Senhor é eterna, queridos, ele está falando de seus valores, de seus princípios, e acima de tudo, ou juntamente com isso, do seu poder. Esta é uma palavra, e o Isaías está fazendo aqui uma comparação. Ele fala assim que as ervas, e ele fala que nós, mortais, o homem é um ser mortal. Ele fala uma coisa, mas daqui a pouco ele vai morrer e ele não terá como garantir. Por que Deus pode garantir a sua palavra? Porque assim como a sua palavra, Deus é eterno. Sabe? Não é incomum, Não é difícil nós observarmos que até a ciência, ela muda, às vezes, alguma afirmação que ela fez. Ela vai aperfeiçoando aquela afirmação. A palavra do Senhor não precisa de aperfeiçoamento. A palavra do Senhor não precisa de atualização, porque ela é uma palavra viva. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele fala aqui em Isaías, voltando para o texto de Isaías, que o homem morre. Ele fala que, na verdade, todo homem é erva. Todo homem é como a erva. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Pensamentos, filosofias humanas, elas passam, elas se envelhecem. As teorias humanas, elas caducam. Houve um homem, Henry Ford, inventor do automóvel,
Ele disse uma vez, olha só, ele disse que chegaria o tempo em que os automóveis andariam numa velocidade absurda de 80 km por hora. Pastor, 80 km eu dou ré, eu estou dando ré a 80 km por hora. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Ele disse isso, querido, que um dia chegaria, que os automóveis chegariam a andar a uma velocidade absurda de 80 km por hora. Você já sabe que hoje, na Fórmula Indy, por exemplo, Fórmula 1, os carros ultrapassam a velocidade dos 300 km por hora. Os aviões, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, os aviões andam aí, os aviões de passageiros, a uma velocidade de 900 km por hora. Esses aviões de guerra, esses caças, tem aviões que vão a 3.800 quilômetros, por hora. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Andar nessa velocidade. O que é isso? Esses jatos supersônicos, eles ultrapassam a velocidade do som. A barreira do som é muita velocidade. Então, quando o Senhor fala aqui em Isaías que a palavra dele fica para sempre, nós temos que crer nisso. Essa palavra não se envelhece. Outro dia, conta-se, que um professor numa classe, debochando de uma aluna, perguntou para ela: mas você ainda crê naquele livro antiquado que é a Bíblia? Por que você... Não discussão, Perguntou para ela: mas por que você crê ainda naquele livro? Ela disse: porque eu conheço pessoalmente o autor. A Bíblia, queridos, é o único livro que quando você está lendo, o autor está ali com você. As pessoas acreditam em coisas escritas por homens. É incrível. Tem uma coisa que me deixa extremamente indignado. Eu fico indignado com alguns conceitos. Nas universidades estuda-se muitas filosofias. Até o que Jesus ensinou. Só que o que os, aspas, grandes sábios falaram tem muito valor, tem um valor maior do que aquilo que Jesus ensinou. E você tem que estudar e aceitar muitas vezes o que esses homens falaram, porque senão você corre o risco de não ter a sua aprovação em certas como é que fala? Questões. Você tem que responder, ainda que você não concorde com aquilo, você tem que responder. Se você contrariar, você vai ser reprovado muitas vezes. E aquilo que Jesus falou é considerado um ensino, aspas, religioso. Então não tem valor. As pessoas falam desses monges, essas pessoas vão para a televisão e ensinam mantras, ensinam coisas, são coisas religiosas, mas isso tem valor. E quando você fala da palavra de Deus, isso não tem valor. E o que me espanta, o que tem me deixado espantado, é que muitos pregadores já não têm a Bíblia mais como sua leitura fundamental. É verdade, viu? Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado a quem você ouve, tá? Tem muitas coisas que vão contra a palavra de Deus. A gente ouve coisas para casais, a gente ouve coisas para filhos, para jovens, muitas vezes afirmações que não são bíblicas. E as pessoas se divertem com afirmações não bíblicas. Então, cuidado, vá para a palavra. Vá para a palavra de Deus. Leia a palavra. Não se considere uma pessoa antiquada. Não fique receoso de as pessoas zombarem de você por você crer nesse livro.
o final que você terá, provará que você estava certo quando creu na palavra do Senhor. Viu? Creia nisso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna, ela serviu para aquele tempo, ela serve para hoje e ela servirá para sempre. Creia na palavra, creia na palavra. Outro ponto que nós temos aqui na apostila é que a Bíblia, ela é a autoridade final. É isto. João, o capítulo 17 de João, abra comigo aí. Tá? Evangelho de João, no capítulo 17. Como assim, pastor? A Bíblia é a autoridade final? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Mas quando nós falamos que a Bíblia é quando nós falamos que a Bíblia é a autoridade final, em João capítulo 17, eu peguei esse versículo aqui porque eu quero sintetizar a afirmação, tá? Em João 17, versículo 17, aí não está o versículo, né? Eu esqueci de colocar o versículo, mas é João 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha aí. Quando diz aqui que a palavra de Deus é a verdade, então, amados, tudo que nós ouvimos, tudo, presta atenção, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós pensamos, sentimos e desejamos fazer, tem que ser avaliada ou avaliado pela palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai dizer a mim se aquilo que eu estou pensando, sentindo, fazendo, acreditando é verdadeiro. Porque, como nós vamos ver aqui, tem grupos que não têm a palavra de Deus como autoridade final. Eu já ouvi pessoas na igreja dizerem isso. Pastor, eu acredito em parte da Bíblia, mas tem parte que eu acho que não é certo. Então você não crê na Bíblia. Você crê naquilo que você quer crer. Então você seleciona. Você assim, né? A pessoa em questão, ela seleciona aquilo no que ela vai acreditar. E o mundo está assim hoje. Hoje o grande problema do mundo hoje, deixa eu falar para você aqui, eu não sou o mestre do universo não, tá? Quem é o mestre é o Senhor, mas é um pensamento, tá? O mundo hoje, ele vive um vazio de autoridade e de verdade. Por isso que tem aí muitas verdades. É isso mesmo. Então temos muitas verdades esparramadas pelo mundo, muitas ideias, muitas filosofias, muitos argumentos e muitos totalmente contrários à Bíblia. Alguns mesclados, foi o que eu disse, há pessoas que acreditam em partes da Bíblia. Umas aceitam o Novo Testamento, mas não aceitam o Velho. Desprezam todo o Velho Testamento. Isso aí foi para o povo do antigo, isso aí foi para o povo passado. Não, tem coisas ali que são princípios, são valores, tá? Então, a questão é, para nós que cremos no Senhor, a sua palavra é a autoridade final. Por exemplo, nós temos muitos conceitos hoje sobre casamento. Temos muitos conceitos hoje sobre casamento. Quem dá a palavra final sobre casamento para nós é a palavra de Deus. Ela diz como o homem deve ser, o esposo, né? Como a esposa deve ser, para a família, qual deve ser o comportamento dos filhos, dos pais,
A palavra fala do nosso relacionamento como patrões ou empregados, ou patrões e empregados. O nosso relacionamento como irmãos em Cristo. A Bíblia nos dá toda a referência necessária. A questão é, nós acreditamos nisso? Ou nós achamos que, não, peraí, até aqui a Bíblia vai. Daqui para cá, eu já acho que aquele homem, aquela pessoa tem uma opinião diferente. Então, o que ele fala ele é muito inteligente. Não. Pode ser inteligente quanto for. E nós não duvidamos da inteligência humana, porque foi Deus quem dotou o homem de inteligência. Mas se for contrário às Escrituras, aquilo para nós não é verdade. Jesus não fala em João 8,32, venha comigo. Evangelho de João, tá? João capítulo 8. A gente usa muito, lê muito, o versículo 32, tá? De João 8. Mas vamos ver o que a palavra diz nos versículos anteriores. João 8, versículo 31, vamos ver a partir do versículo 30. João 8, a partir do 30. Dizendo ele essas coisas, muitos, presta atenção, creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Responderam-lhe os que criam nele: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vamos entender um pouquinho o que Jesus está falando aqui. Esses judeus, e veja que dentre os judeus, um grupo creu em Jesus. Para estes que creram nele, ele fala assim: olha, agora que vocês creem em mim, vocês precisam ser meus discípulos. Porque em sendo meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Por quê? Porque aqueles homens cresceram e foram doutrinados segundo alguns preceitos. E muitas coisas que eles haviam aprendido não eram coisas erradas, só não era a verdade. É isso mesmo. Muitas coisas, meus amados, elas não são em si erradas, mas elas não são verdadeiras quando comparadas às Escrituras. Os judeus haviam crescido e haviam recebido muitas coisas que os homens lhes haviam ensinado. E eram coisas boas, mas não era a verdade. Então Jesus fala: vocês vão começar a andar comigo. Porque ser discípulo é caminhar junto. Ser discípulo é ser um repetidor daquilo que o mestre faz. Ele fala: quando vocês começarem a andar comigo, vocês vão conhecer a verdade. Por quê? Porque vocês vão ver que tem coisas que vocês pensam que estão fazendo da maneira certa, mas elas estão erradas. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai escrever sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, que é um dos aspectos do fruto do Espírito. E você olha a definição de amor que o mundo tem hoje, e são tantas coisas bonitas ditas acerca do amor,
mas elas são verdadeiras? Será que elas são verdadeiras? Será que a maneira como o mundo aborda o amor hoje é verdadeiro? É verdadeira? Será que está alinhada à palavra de Deus? Veja só, eu vou dar uma aqui que me veio à mente agora, que é muito comum você ouvir isso. Que quando a pessoa tem ciúmes, é porque ama. Você já ouviu isso, né? E se você for uma pessoa ciumenta, a gente vai acabar com esse negócio, você vai destruir esse conceito aqui agora. Agora, vamos destruir isso aí agora, porque para as pessoas do mundo, você sabe disso que eu estou falando. Quem tem ciúmes é porque ama. Será que é mesmo? O Paulo fala aqui sobre o amor. Olha o amor verdadeiro. Porque quem anda com Jesus conhece a verdade. E a verdade liberta. Você quer ser liberto dos ciúmes? Você quer conhecer a verdade sobre os ciúmes? Ou você quer continuar como aqueles judeus, vivendo em cima daquilo que homens falaram para você? Olha aqui. Né? Ele diz assim, a partir do versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas se alegra, né? Folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quando fala aqui que o amor não é invejoso, uma outra versão fala que o amor não arde em ciúme. Deixa eu pegar a versão que traz esta afirmação, que na minha versão aqui não apareceu esta afirmação, né? 1 Coríntios 13. Nós estamos começando pelo versículo 4, diz assim, né? O amor é paciente, aqui fala que o amor é sofredor, o amor é benigno, tá igual, o amor não arde em ciúmes, tá vendo? Quando fala aqui que o amor não é invejoso, o amor não arde em ciúme. E agora? Talvez você viveu a sua vida inteira ouvindo e acreditando que quem ama tem ciúmes. Quem tem ciúme é porque ama. A verdade está sendo dita para você aqui agora. Ó. Qual é a autoridade final na tua vida, na minha vida? Qual tem que ser? Que eu não tenho que ser ciumento. Por que não devo ser ciumento? Olha aqui, querido, no versículo... fala que o amor não suspeita mal. Ciúme é desconfiança, meu irmão. Pastor, isso não dá. Não. Aí não. Bom, aí você decide. Quando falamos que a Bíblia é a autoridade final, é nessas horas. Que aquilo que eu penso é confrontado com a Bíblia. E aí? Com aquilo que as pessoas me dizem é confrontado com as Escrituras. E agora? Com quem eu vou ficar? É isso mesmo, querido. Tem coisas que as pessoas falam hoje que não são mais pecado. Ou que essas coisas não são pecado. Mas a Bíblia diz que é. E agora? Tem gente que fala hoje aí que as pessoas podem se divorciar porque o importante é ser feliz. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. E agora? Estou falando assim, quando depende de mim, quando depende de você, ok? E agora? Como é que fica esse negócio? Viu? Pastor, então eu tô achando que eu sou um herege. Não, calma, você não é um herege. Você apenas está num processo, porque a nossa alma ainda grita. Mas lá dentro, no seu interior, você fala, Deus está certo. Embora não consiga cumprir, obedecer
100% o que a Bíblia fala, mas eu concordo com ela que ela está certa. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar obedecê-la. Tá bom, queridos? Olha, essa aula está muito importante, hein? Bom, vamos então ver qual é a opinião desses grupos, tá? Olha aqui, de cara, a Igreja Católica. Você sabe que na nossa Bíblia são 66 livros, nós estudamos isto, tá? Se você não estudou, procura aí no YouTube, procura, né? Você vai ver nossas aulas bíblicas anteriores, você vai ver que nós ensinamos isto, tá? Foi uma das primeiras matérias, como estudar a Bíblia, tá bom? A nossa Bíblia tem 66 livros, né? A Bíblia Católica, ela tem mais 7 livros, que são os considerados apócrifos ou livros espúrios, ou seja, não são inspirados por Deus, tá? Nós aprendemos isso aqui já, os livros apócrifos. Nós ensinamos quais eram os critérios usados para estabelecer se um livro era canônico ou não. Quem tem a apostila, se você tem a apostila aí da matéria, você pode vasculhar que você vai ver que nós aprendemos sobre isso, tá? Então são livros que eles têm, muitos deles têm um fundo histórico verdadeiro, como Macabeus, 1º e 2º Macabeus, por exemplo. Eles têm um pano de fundo histórico verdadeiro, mas tem práticas ali que são totalmente contrários àquilo que Deus já deixou escrito em outros livros. Então não pode haver contradição entre eles, tá bom? Agora preste atenção aqui, além da Bíblia, a Igreja Católica aceita a tradição apostólica. Por quê? Porque eles creem que os papas que a igreja teve ao longo da igreja, eles são ligados de forma ininterrupta a Cristo através dos apóstolos. Então nós tivemos Jesus, os apóstolos, aqueles que foram discípulos dos apóstolos 1, aqueles que foram discípulos dos apóstolos turma 2, e assim sucessivamente, como na sua família. Você teve lá o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, certo? Então eles têm essa contagem. Presta atenção agora. Por isso que muitos dogmas da Igreja Romana você não os encontra na Bíblia. Não encontra. Por quê? Porque o Papa é considerado uma pessoa infalível enquanto ele está ali na cadeira de Pedro. Tudo que ele fala é verdade, ainda que não tenha uma comprovação bíblica ou que seja um desvio doutrinário. A própria Igreja Católica vive momentos de abalos por causa de algumas coisas que são ditas. Se você estudar a história da Igreja, você vai ver que muitos papas fizeram coisas terríveis e foram depois desmentidos. Tá? Houve brigas entre papas e reis. Isso aí faz parte da história da Igreja, queridos. Eu ia colocar aqui algumas coisas em relação à Igreja Católica, algumas práticas sobre missa para os mortos, veneração dos santos, quando essas coisas começaram. Eu vou deixar para a próxima aula, eu vou fazer um adendo e vou colocar para você, tá bom? Porque eu creio que grande parte de nós viemos desse segmento, né, religioso, do catolicismo. E não obstante eles terem muitas práticas semelhantes às nossas, tem muitas coisas que são contra a palavra de Deus. O purgatório, nós acabamos de ver aí sobre os mortos, né? Que o purgatório é uma doutrina católica totalmente fora de contexto. As indulgências, com uma pessoa fazendo boa obra, consegue ajudar alguém que está no purgatório. Isso é uma mentira deslavada. E quem colocou essas coisas? Muitos dos papas. Essa questão da virgindade eterna de Maria, que Maria nunca teve filhos, a Bíblia é clara, queridos. Só que papas disseram. A assunção de Maria
É uma coisa recente. Recente que eu falo assim, em 1900 e pão doce. Não foi desde lá de trás que falaram isso. Então aquilo que o Papa fala é verdade. Por quê? Porque ele é um homem que tem linhagem em Cristo, né, até Jesus. Então ele escatedra, ele não erra quando ele fala. Estou sendo bem sucinto no meu argumento aqui, tá? Para você entender por que é que a Igreja Católica não considera a Bíblia a autoridade final. Isso eu ouvi da boca de um padre no YouTube. Se eu ouvi, o padre disse o seguinte, que um dos maiores problemas dos protestantes, que somos nós, é que eles têm a Bíblia como autoridade final. Não leva em conta a tradição apostólica. Meu irmão, cuidado, porque hoje, já vou repetir o que eu falei há pouco, até na igreja evangélica, tem pessoas já dando autoridade para outras pessoas que não a Bíblia. Não importa quão ungido seja esse homem, quão famoso ele seja, fique com a palavra de Deus. No Adventismo, temos um outro problema sério aqui. Você que gosta de assistir os programas dos Adventistas, preste atenção aí. Os Adventistas ensinam que a lei dada por Deus a Moisés divide-se em duas partes, tá? Uma parte cerimonial, uma parte moral, tá? Ali os 10 mandamentos, tá aí na apostila o pensamento deles. Mas uma das coisas que é mais grave, tá? É que eles atribuem a uma profetisa, falsa profetisa, Ellen White, que escreveu muitas coisas, eles dão aos escritos de Ellen White, se não o mesmo, quase o mesmo valor que a Bíblia. Tá? Uma pessoa uma vez me trouxe um livro do Ellen White, toda empolgada. Ai, pastor, estou lendo esse livro aqui, é excelente. Eu falei, é mesmo? Ela é bom a gente dar para os jovens lerem. Eu falei, mesmo? Ela falou, é. Eu deixei, né, ela falar tudo. Eu falei, você conhece a Ellen White? Você sabe quem foi ela? Ela, não sei não. Eu falei, então, querida, ela foi uma irmã, né? Eu falei, deixa eu falar um pouquinho para você quem foi Ellen White. É uma falsa profetisa, querido. Dentro dos ensinos da Ellen White, do Adventismo, ela fala que o diabo é que vai levar os pecados do homem. Está aí na apostila, depois você vai ver isso aí. Quando a Bíblia fala que Jesus é quem levou sobre ele os nossos pecados. Tem 2 bodes lá que o sumo sacerdote, um ele matava, o outro ele mandava para o deserto. Ela fala que um daqueles bodes é o diabo, que vai levar o pecado do homem. Querido, isso é antibíblico. Cuidado com o que você ouve, assiste e lê, querido. Muito cuidado. A Bíblia é a palavra final. Eles ainda vivem no tempo da lei, por que Adventista do 7º dia? Porque eles guardam o sábado. Eles falam que tem coisas que não foram abolidas da lei. Meu irmão, Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Jesus fala, uma vez ele curou num sábado. Jesus curou num sábado. E os judeus ficaram caindo em cima dele. Ele falou assim, vocês são hipócritas, porque no sábado vocês tiram a ovelha ou o burro de vocês que cai num buraco. E eu não podia curar essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa? Vocês são hipócritas. Para vocês, um animal vale mais que uma vida. Vocês podem trabalhar no sábado para salvar a ovelha, e eu não posso curar essa mulher. Jesus fala assim, eis aqui, ele fala assim, quem é mais que o sábado? Ele fala, eu sou maior que o sábado. Isso foi cumprido em mim. Tá bom, querido? Ok. Os testemunhas de Jeová não aceitam a Bíblia como ela é conhecida. Criaram para justificar seus ensinamentos. Olha lá que eu falei para você na aula anterior. A sua própria tradução, a tradução Mundo Novo das Escrituras Sagradas, que é da Torre de Vigia. Eu falei que eles mudaram uma parte ali em João, né? Eles falam no princípio era um Deus. Não. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não um Deus. Tá? Os Mormons, o que os Mormons creem? Que a Bíblia está incorreta. Olha lá, está incompleta.
creem no livro. Outro grupo que crê mais no livro de pessoas do que na Bíblia. Um homem chamado Joseph Smith diz que teve a revelação dada por anjos, que ele encontrou um livro e ele criou a sua doutrina, tá? Que é o livro dos Mormons. E tem outros escritos que eles têm, tá legal? A maçonaria tem muitos rituais e manuais secretos, usam a Bíblia. A maçonaria usa a Bíblia, lê a Bíblia, porém tem práticas obscuras. Eu falei para você que eu vou trazer um pastor que vai falar para nós aqui na Escola Bíblica só sobre maçonaria. Fica aí que nós vamos ter esse estudo, tá bom? Aguarde aí. Os judeus eles têm a Torá, querido. Só. A Torá é o quê? São os 5 livros... Desculpa, eles têm só o Velho Testamento, né? A Torá, que são os 5 livros, os profetas, né? Os Salmos, Provérbios, todo aquele livro do Velho Testamento. Do que é dali para frente, mais nada. Então, escritos de Paulo, Novo Testamento, nada eles creem mais. O islamismo creem no livro que o Maomé recebeu também, que é o Alcorão. Tá? Para eles o que vale é o Alcorão. Ele é que nem a Bíblia, tem capítulos, versículos, só que tem os nomes próprios lá, tá? Tem os pilares dessa religião toda, que eu não entrei em detalhes com você aqui, que é mais, como eu disse, um estudo enxuto para nós aqui, mas eles não creem na Bíblia como autoridade final, eles creem no Alcorão, tá? Eles creem em parte da Bíblia. O budismo, Bíblia para eles é um livro como qualquer outro, tá? Eles têm lá o livro deles, tá? Que Buda, né? Um homem que morreu lá e hoje, né? Tem aí essa prática dos mantras que eles têm. O primeiro trata os ensinos lá dos livros deles, né? Fala da autodisciplina, né? Depois tem o sermão do Buda e o conteúdo doutrinário. É claro que eu não vou falar com você sobre essas coisas aqui, porque, vixe, vou falar dos princípios de cada um, estou numa roça. E o Espiritismo lê a Bíblia, acredita na Bíblia, tá? Mas não é sua base única de crença. Allan Kardec, tá bom? O Espiritismo segundo Kardec, porque eles creem que Kardec teve revelações pessoais dos evangelhos e eles usam isto como sendo o correto. Tá bom? Pastor, mas foi muito rápido, muito resumido. É o que eu falei para você, querido. Tá? Você precisa pegar um bom livro, eu vou recomendar para você se você quiser, mas o importante é que você creia na palavra, em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, como nós temos abordado aqui. Se você conhecer bem essas coisas, você não será enganado, porque ficará fácil você identificar. Amém? Muito bem. Então nós terminamos aqui a nossa aula hoje. Na próxima aula vamos falar do pecado, a salvação, como é a nossa fé ou crença, né, nessas coisas e como os outros grupos creem. Então fica com Deus, o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.